Olá, vamos encerrar hoje a discussão que vimos fazendo do texto de Engels, Princípios do Comunismo. Na sessão de hoje, vamos tratar as 5 questões finais elaboradas e respondidas por Engels. Nesta parte final, Engels apresenta muito mais elementos de conjuntura e afirmações gerais sobre problemas que discutirá em outros momentos, dentre eles no Anti-Düring, como é o caso da questão das mulheres. A pergunta 21, da qual partimos hoje, coloca a seguinte questão: que influência exercerá a ordem social comunista sobre a família? Aqui pontuemos 2 questões. A primeira delas é de que Engels não está propondo a eliminação da família, ou seja, aqueles argumentos geralmente colocados pelos liberais ou por anticomunistas e mesmo os reacionários, de que os comunistas pretendem acabar com a família, não procede. O segundo elemento que Engels colocará é o de que a questão da família não é uma questão de ordem pública, e sim de ordem privada. Os indivíduos decidem como vão se relacionar no âmbito familiar. Esta continua sendo uma questão extremamente atual, na medida em que hoje o Estado se vê obrigado a regular as relações familiares, as estruturas familiares e suas novas composições. Engels está dizendo o contrário. A maneira como os indivíduos buscam se relacionar é problema deles. A época de Engels não estava colocada ainda na cena a discussão a respeito das relações homoafetivas ou de vários rearranjos familiares, formas de estabelecimento das famílias. De qualquer maneira, a indicação que ele fornece é importante, ou seja, a família é uma questão de ordem privada, fundamentalmente de ordem privada. Portanto, como ele responde a esta questão? Que influência exercerá a ordem social comunista, portanto, o modo de produção comunista, sobre a família? Responde ele: a sociedade comunista fará da relação de ambos os sexos uma pura relação privada, que diz respeito apenas às pessoas que nela participam e em que a sociedade não tem de imiscuir-se. Ou seja, a esfera pública não tem nada a ver como os indivíduos querem se relacionar no âmbito familiar. Para ele, a transformação na maneira de se pensar a família seria possível a partir da abolição da propriedade privada, assim como haveria transformação na maneira como se educa as crianças. A educação passaria a ser comunitária. Neste sentido, 2 grandes transformações ocorreriam dentro da sociedade comunista. A primeira no âmbito da família e a segunda no âmbito da educação. Uma terceira transformação apontada por Engels seria a dissolução da prostituição, ou seja, a mulher não seria mais objeto de uso à disposição dos homens. São 3 questões sobre as quais Engels não aprofunda a resposta, no entanto, fornece indicativos de como uma sociedade comunista deveria pensar os problemas que estivessem diante dela, referentes à questão da família, da educação e da prostituição. Engels estabelece ainda 2 outras questões. A de número 22, na qual pergunta: qual será a atitude da organização comunista face às nacionalidades existentes? Ou seja, qual será a posição do modo de produção comunista face às nacionalidades existentes? Embora ele coloque esta questão, ele também não a desenvolve.
O mesmo ocorre na questão 23, quando ele pergunta qual será a atitude dos comunistas face às religiões existentes. Sabemos que existem várias indicações de Marx e Engels a respeito da relação religião e sociedade comunista. No entanto, neste momento, Engels não está respondendo a esta pergunta. Avança neste sentido para a questão 24, e pergunta o seguinte: como se diferenciam os comunistas dos socialistas? Aqui Engels apontará para as várias correntes socialistas que existiam no século XIX. Lembremos que esta reflexão que Engels vai colocar aqui de uma maneira bastante sumária será resgatada por Marx na redação do Manifesto Comunista. Lembremos também que Princípios do Comunismo é o texto base do qual se serviu Marx para redigir o Manifesto do Partido Comunista. Pergunta Engels, então, na questão 24. Como se diferenciam os comunistas dos socialistas? A primeira corrente sobre a qual ele se debruça é a dos socialistas revolucionários, dos socialistas reacionários, ou seja, aqueles que, indignados com a sociedade burguesa, lutavam para que as bases da sociedade feudal fossem restabelecidas, o que era uma impossibilidade histórica, uma vez que a grande indústria e o comércio mundial estavam superando cada vez mais as estruturas feudais ali onde elas ainda resistiam. Responderá Engels a esta questão. A primeira classe dos socialistas consiste nos partidários da sociedade feudal e patriarcal, que foi aniquilada e que continua a ser diariamente aniquilada pela grande indústria e pelo comércio mundial e pela sociedade burguesa, por ambos criada. Esta classe dos socialistas reacionários tira dos males da sociedade atual, ou seja, detectam algumas contradições presentes na sociedade burguesa. Tira dos males da sociedade atual a conclusão de que a sociedade feudal e patriarcal teria de ser restabelecida, porque estaria livre destes males. A esta classe de socialistas, Engels vai nominar socialistas reacionários. E estes socialistas reacionários, observa Engels, deveriam ser resolutamente combatidos pelos comunistas. Nesse sentido, e por que deveriam ser combatidos pelos comunistas? Primeiro, diz Engels, porque os socialistas reacionários se esforçavam por atingir algo puramente impossível, ou seja, restabelecer a sociedade feudal em plena época da sociedade capitalista. Segundo, porque os socialistas reacionários procuravam restabelecer o domínio da aristocracia, dos mestres das corporações e dos proprietários de manufaturas, com o seu cortejo de reis absolutos ou feudais, com o seu cortejo de funcionários, de soldados e de padres. Portanto, procuravam restabelecer uma sociedade que aparentemente estaria livre dos males da sociedade burguesa, aquela que estava se constituindo com o desmoronamento da sociedade feudal. Ora, diz Engels, é um fato que essa sociedade não pode ser restabelecida e muito menos era melhor do que a sociedade burguesa, uma vez que a sociedade burguesa comporta um lado revolucionário, que é o desenvolvimento das forças produtivas. Neste sentido, a sociedade feudal não oferecia a perspectiva de libertação dos operários oprimidos por meio de uma organização comunista. O terceiro elemento que Engels aponta e que implica o combate dos comunistas aos socialistas reacionários é o fato de que mostra os socialistas modernos mostram os seus verdadeiros desígnios para
o proletariado. O proletariado avança no sentido de tornar-se revolucionário e comunista, aliando-se não com a burguesia, mas combatendo a burguesia, enquanto os socialistas reacionários não tinham nenhum pudor de se aliar com a burguesia para combater o proletariado. A segunda classe de socialistas a qual Engels se refere consiste nos partidários da sociedade atual, ou seja, aqueles que procuravam consertar os males da sociedade burguesa. Estes socialistas, observa Engels, procuram conservar a sociedade atual, eliminando os seus males, os males que estariam ligados a esta sociedade atual, a sociedade burguesa. Ou seja, procuravam eliminar as contradições da sociedade burguesa, mantendo de pé a sociedade burguesa. Com este objetivo, prossegue Engels, propõem uns medidas de beneficência, outros grandiosos sistemas de reformas, sob o pretexto de reorganizarem a sociedade. Querem, assim, conservar as bases da sociedade atual e, com elas, a sociedade atual. Estes socialistas, conclui Engels, estes socialistas burgueses terão igualmente de ser combatidos constantemente pelos comunistas, uma vez que eles trabalham para os inimigos dos comunistas e defendem a sociedade que os comunistas querem precisamente derrubar. Estes socialistas que querem reformar a sociedade burguesa seriam mais ou menos o equivalente hoje aos sociais-democratas, que querem a sociedade de mercado, ao mesmo tempo em que colocam a necessidade de combater as guerras, combater os ataques de uma nação à outra e também combater os males dessa sociedade através da redistribuição de renda. A terceira classe de socialistas, prossegue Engels, consiste dos socialistas democráticos, que, pela mesma via que os comunistas, querem não transição para o comunismo, mas medidas suficientes para abolir a miséria e fazer desaparecer os males da sociedade atual. Nesse sentido, esta corrente tem proximidades também com a segunda corrente apontada por Engels. Estes socialistas democráticos ou são proletários que ainda não estão suficientemente esclarecidos acerca das condições da libertação de sua classe, ou são representantes dos pequenos burgueses. Por isso, os comunistas entender-se-ão, nos momentos de ação, com estes socialistas democráticos e, em geral, terão de seguir com eles de momento, ou seja, taticamente, adotando uma política o mais possível comum, desde que estes socialistas não se ponham a serviço da burguesia dominante e não ataquem os comunistas. Este modo de ação comum não exclui a discussão das divergências com eles. Aqui Engels está colocando a possibilidade de um agir tático com aquelas correntes que, pelo menos, se alinham dentro de uma perspectiva que se pretende progressista. A 25ª pergunta que Engels procurará responder refere-se a qual a atitude dos comunistas face aos restantes dos partidos políticos do nosso tempo. Aí ele vai dizer, esta atitude é diversa, uma vez que existem condições concretas em cada país. Ele cita como exemplos a Inglaterra, a França e a Bélgica. Se ali proliferam partidos de caráter democrático, é necessário entender até que ponto estes partidos estavam a fim de cerrar fileiras com os comunistas, ou seja, aqueles que estavam em defesa da superação da sociedade de classes. Engels, mais uma vez, volta aqui ao elemento tático, a possibilidade de uma união momentânea com estas correntes que hoje chamaríamos por mais progressistas diante daquelas correntes conservadoras e mesmo reacionárias. Dirá ele,
é possível estabelecer um interesse comum com os diversos partidos democráticos. E o interesse tanto maior quanto mais os democratas se aproximarem do objetivo dos comunistas com as medidas socialistas, agora, por toda a parte, por eles defendidas. Isto é, quanto mais clara e determinantemente eles defendem os interesses do proletariado e quanto mais se apoiam no proletariado. Engels, a partir daí, começa a elencar uma série de situações particulares, como é o caso dos Estados Unidos, ou que ele chama de a América, onde foi introduzida a Constituição Democrática. Neste país, os comunistas têm de apoiar o partido que quer votar esta Constituição contra a burguesia e utilizá-la no interesse do proletariado, isto é, os reformadores agrários nacionais. Lembremos, por exemplo, que Marx e Engels encaminharão cartas para Abraham Lincoln, enaltecendo a luta de Abraham Lincoln pela libertação dos escravos. E isto para Marx era importante, uma vez que, superada a escravidão, as fileiras do proletariado engrossariam no plano internacional, alimentando a luta pela superação da sociedade de classes. É importantíssimo ler estes textos de Engels, sobretudo, a respeito das lutas que estavam sendo travadas nos Estados Unidos e que apontavam para a superação da escravidão e a constituição do trabalhador assalariado. Engels cita ainda o caso da Suíça, o caso da Alemanha, onde, na Alemanha, por exemplo, onde os comunistas não podiam contar com uma luta decisiva entre eles próprios e a burguesia, antes de que a burguesia domine. O interesse dos comunistas, nesse sentido, é ajudar a levar os burgueses ao poder tão depressa quanto possível, para, por sua vez, os derrubar o mais depressa possível. Aqui Engels está discutindo a respeito do atraso alemão. A Alemanha não havia se tornado ainda uma nação burguesa, enquanto que a Inglaterra e a França já haviam feito as suas revoluções burguesas. Portanto, as condições objetivas na Alemanha exigiam dos comunistas não uma aliança com os democratas, e sim a defesa da própria burguesia em relação aos senhores feudais, ou seja, era fortalecer o papel da burguesia para, posteriormente, fortalecer o papel do proletariado. Daí que Marx falará, por exemplo, que a burguesia havia desempenhado, em determinado momento, um papel essencialmente revolucionário. Revolucionário no sentido de que o desenvolvimento burguês criou as bases para a superação da sociedade feudal. E isso era importante para o desenvolvimento do proletariado como classe no plano internacional. Na Alemanha, os comunistas têm, portanto, de continuamente tomar partido pelos burgueses liberais face aos governos e apenas de se precaver de partilhar as autoilusões dos burgueses ou de dar crédito às suas afirmações sedutoras sobre as consequências benéficas da vitória da burguesia para o proletariado. As únicas vantagens que a vitória da burguesia trará aos comunistas na Alemanha, diz Engels, consistirão no seguinte: em diversas concessões que facilitarão aos comunistas a defesa, discussão e propagação dos seus princípios, e, com isso, a união do proletariado numa classe estreitamente coesa, preparada para a luta e organizada. Em segundo lugar, no dia em que os governos absolutos caírem, os regimes feudais caírem, chegará a hora da luta entre os burgueses e os proletários. Desse dia em diante, a política partidária dos comunistas será a mesma que naqueles países em que agora domina já a burguesia. Ou seja, Engels está trabalhando aqui no terreno tático e estratégico que deveria se movimentar o movimento comunista internacional em sua luta pela abolição da sociedade de classes e conquista da emancipação
humana, portanto, da sociedade, na qual a fruição das potencialidades humanas poderiam finalmente se realizar. Com estas respostas, Engels encerra a sua discussão no texto Princípios do Comunismo. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, e de nossa parte continuaremos aqui resgatando estes textos importantíssimos para compreender a sociedade capitalista, o mundo moderno, e procurando também contribuir com as jovens gerações de estudantes e de pesquisadores. Até uma próxima.